Olá, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Que alegria nós estarmos juntos nesta oportunidade. É o canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, aqui de Leme, estado de São Paulo. Nesses dias nós estamos em fase emergencial e por isso que a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, situada ali na rua Padre Anchieta, 343, nós estamos ali fechada, obedecendo todos os detalhes dos parâmetros em relação aí aos decretos do governo para os cultos presenciais da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. É por isso que nós estamos aqui. E você é o nosso convidado. Fique aí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus vai falar muito ao nosso coração nesses dias difíceis, nesses dias de tempestades. Mas nós cremos no poder de Deus, na graça de Deus. Nós cremos no milagre de Deus, da bênção de Deus para a vida do seu povo. Seja bem-vindo. Juntos nós vamos aí para uma música. A equipe de louvor vai nos trazer uma palavra nesse instante. E a música que eles estarão cantando é em espírito e em verdade. Faça da sua casa, esse ambiente que você está agora com a sua família, que seja de fato um culto que você estará prestando a Deus. Culto é algo individual, prestando, portanto, para Deus, e você tem a oportunidade de fazer nesta grande oportunidade aí, você e a sua família. Tá bom? Grupo de louvor, cantando em espírito e louvor, em espírito e em verdade, e você estará adorando a Deus nesse momento. Deus te abençoe. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor.
casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. Que bom, depois da equipe de louvor da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, essa linda canção de adoração a Deus em espírito e em verdade. Esta é a adoração que Deus requer e Deus, portanto, quer receber da vida do seu povo. Eu quero compartilhar com você nesta oportunidade, meu querido, amado irmão e irmã, meu amigo, que bom tê-lo. Depois do final, se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, faça isso, para que a palavra de Deus possa também chegar ao coração daquela pessoa que está passando por um momento. Nós vamos orar, suplicando de Deus a graça para este momento que nós estamos juntos como igreja. Pai, obrigado por esta oportunidade, que a tua igreja se reúne aqui agora neste canal, juntamente, ó Pai, com a equipe de louvor, nosso irmão Igor. Enfim, Pai, nós estamos imbuídos e desejosos nesta oportunidade de adorar o Senhor, de bendizer o Senhor, de glorificar o Senhor, de declarar que de fato Tu és Deus e não há outro Deus, Pai, além do Senhor. Por isso, nesta grande oportunidade de culto, aqui estamos nós. E nós queremos prestar ao Senhor, nós queremos adorar o Senhor, nós queremos glorificar o Senhor. Por isso, receba o culto da Tua igreja, de nossos irmãos e irmãs, nas suas casas. Este irmão também, que não pertence à Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, mas é um irmão nosso, irmã nossa, irmãos, ó Pai, espalhados sobre a face da terra, que estão louvando o Senhor, bendizendo o Senhor, adorando o Senhor nesse instante. Agora fale aos nossos corações pela Tua palavra, e que a Tua palavra tenha espaço e liberdade de atuar nos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se você quiser e puder, se tiver na sua casa, eu creio que tem, um exemplar de uma Bíblia. Eu gostaria que você abrisse, portanto, pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Marcos, capítulo 4. Deus, durante esta semana, Deus falou muito ao meu coração através, quando eu preparava este sermão. Quando eu estava meditando nesses textos, eu percebi que de fato eu queria trazer uma palavra para os nossos corações. Assim como Deus falou no meu coração, eu gostaria que Ele falasse também com você. Capítulo 4, portanto, de Marcos. Agora, antes de você abrir a Bíblia, eu quero te dar uma notinha de rodapé. Lembre-se que o propósito de Marcos, ao escrever o Evangelho, está declarado, portanto, no capítulo 1, se você já abriu a sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 1 também, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos, como todos os outros escritores, Mateus, Lucas e João, tem como seu objetivo, deixar claro, inequivocamente claro, que Jesus é ninguém menos que Deus. Ele é Deus. Que Ele é o homem, com certeza, mas que Ele é Deus também, ou seja, homem e Deus. É por isso que Marcos coloca lá no início, princípio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é Deus. Quem é Jesus para Marcos? Vamos lá?
capítulo 4, versículo 35 a 41, agora nós podemos ler, nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros esta pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? A maior tempestade que se tem notícia na história, ela aconteceu no ano de 1883, em 27 de agosto, e foi causada pela explosão do vulcão Krakatoa, na ilha do mesmo nome, localizada, portanto, nas Índias Orientais. A explosão que superou muitas vezes as explosões nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ela foi ouvida a 7.000 quilômetros de distância. O ministério de Jesus está sendo realizado na Galileia. Sua sede básica é Cafarnaum. Na borda norte do Mar da Galileia, ele tem movimentado nessa área e ensinado nas aldeias e cidades, portanto, da Galileia. E neste dia, aqui, em particular, Jesus passou o dia inteiro naquela área na beira-mar. Se você voltar ao capítulo de número 4, versículo 1, você vai ver o seguinte: ele começou a ensinar novamente à beira-mar, que é justamente o mar da Galileia. Não é mencionado aqui no texto sagrado, mas não precisa ser. Por que sabemos? Porque conhecemos o contexto. Nos diz o relato que Jesus passava todo dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Já no final da tarde, nos diz o texto, ele deu ordem para os discípulos para entrarem no barco e passarem para outra margem da região de Gadara. E segundo o evangelista Marcos, enquanto atravessava, portanto, o mar, meus amados e queridos irmãos, Jesus, cansado, aqui mostra, portanto, a humanidade de Jesus. De fato, ele, filho de Deus, ele é homem, como eu disse no início, Jesus é 100% homem, a humanidade de Jesus, e Marcos quer mostrar isso, tá? Ele, cansado, dormiu. E uma tempestade terrível o surpreendeu, enchendo, portanto, o barco d'água. Por isso, nesse contexto que eu fiz menção até agora, eu gostaria de compartilhar com você e eu gostaria de falar sobre o seguinte tema, e eu gostaria que você guardasse isso: acalmando as tempestades. Acalmando as tempestades. O que nós aprendemos, portanto, nesse texto?
Primeiramente, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, que o que nós aprendemos aqui é que, de fato, aprendemos que Jesus acalma as tempestades mediante ao nosso clamor, ao nosso pedido. Está aqui, portanto, no verso de número 38, nós somos informados, nos diz que Jesus estava na popa do barco dormindo sobre o travesseiro, e eles então, os discípulos, o despertaram e disseram para ele assim: mestre, não te importa que pereçamos? Geralmente, irmãos, geralmente, queridos, as tempestades da vida são inesperadas. Inesperadas. Pode ser, quem sabe, um acidente, uma enfermidade, pode ser uma crise no casamento, pode ser, quem sabe, um desemprego, pode ser, de fato, aquilo que nós estamos vivendo hoje, essa tempestade desta pandemia, que outrora parece que não tem fim. A cada novo dia, a cada novo amanhecer, notícias e mais notícias a respeito de que, de fato, óbitos e mais óbitos têm acontecido não só no nosso país. Há uma nova cepa, há uma nova... de algo que vai trazendo, e isso está minando as forças das pessoas, porque gera pânico, gera medo, gera ansiedade, gera angústia, medo de perder o emprego. É algo que somos levados, portanto, a nos trancafiar, fechar, lockdown e tantas outras coisas, meus amados irmãos. Eu quero dizer para você que as tempestades, elas não vêm, não passam por e-mail. Elas chegam em nossa vida, muitas das vezes, sem mandar recado e sem pedir licença para entrar. E olha aqui para mim, por favor. Algumas vezes as tempestades nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abatidos. Profundamente abatidos. Tristes, depressivos, melancólicos, pânico e tantas outras coisas. E deixa eu chamar a sua atenção, porque chamando também a minha, não é porque nós somos cristãos que nos dá o direito de não passar pelas tempestades. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. As tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão enquanto vivemos aqui nesse mundo. Os discípulos estão a bordo de um barco, no meio do mar da Galileia, e esse mar, segundo os historiadores e pesquisadores, ele tinha 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, a 220 metros abaixo, portanto, do nível do mar Mediterrâneo, e ele é cercado de montanha por 3 lados, que tem até 300 metros de altura. E segundo os estudiosos, é um lugar profícuo, é um lugar certo, é um lugar onde acontecem as tempestades de forma inesperadas. Elas surgem do nada. É um lugar propício para acontecer esse tipo de tempestade que está acontecendo na vida dos discípulos. Mas é claro, irmãos, que isso aqui tem um propósito. Justamente Jesus leva os discípulos para passar por esta tempestade, porque Ele queria de fato mostrar alguma coisa para aqueles discípulos. E Marcos, o evangelista Marcos, ele quer nos mostrar de fato quem é Jesus. E quem é Jesus para Marcos? Jesus é o Filho de Deus, Marcos está dizendo. É o homem, é o Deus homem. Jesus é aquele que tem poder sobre os demônios. No capítulo 1, versículos 21, nós vemos Jesus expulsando os demônios. Depois, nós vemos Jesus também com poder diante das enfermidades, curando as enfermidades. Nós vemos Jesus poder aqui, Jesus tendo poder de perdoar pecados. Quando ele disse para aquele homem: estão perdoados os teus pecados. E o evangelista Marcos
quer mostrar para nós, de fato, quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é homem, mas ele é Deus, mas ele tem poder sobre os demônios. Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder de perdoar pecados. Jesus está acima da religião acerca do sábado. Jesus é esse que está acima da religião. E agora, justamente, Jesus os leva para o meio do mar. E justamente ali, para mostrar de fato o seu poder, quem era ele, meu amado e querido irmão. Mateus nos diz que o barco era varrido pelas ondas, lá em Mateus no capítulo 8, versículo 24. Aqui no Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos nos diz que se levantou grande temporal e de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aqui no verso de número 37. Já o evangelista Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 23. Naquele momento de perigo, naquele momento da morte, o mar embravecido parecia sepultar suas últimas esperanças. Depois de esgotados todos os esforços e baldados todos os expedientes humanos, eles clamaram: louvado seja o nome do Senhor. Podemos clamar: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aprendemos que Jesus acalma as tempestades, mediante, portanto, ao nosso clamor. Podemos pedir, podemos orar, podemos clamar, podemos nos humilhar diante daquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Talvez nunca a igreja tenha buscado tanto o Senhor como nesses dias. É para nós clamarmos para Ele, porque a palavra dele nos diz que sem Ele nada podemos fazer. É impossível o ser humano viver neste mundo sem Jesus. É impossível o ser humano vivenciar e passar por tantas crises que nós estamos vivendo nesses dias, com vírus, pandemia e etc., e você não buscar a presença de Deus, não clamar a presença de Deus, não se humilhar na presença de Deus, não rogar a Deus, não se lançar a Deus. Talvez seja isso que esteja precisando a sua vida. Talvez você precisa mais se humilhar na presença do Senhor. Talvez seja isso que você precisa com a sua família, voltar para o Senhor. Talvez você está distante do Evangelho. Talvez você não tenha levado o Evangelho a sério. Talvez você não tenha levado a religião a sério. A religião que eu falo é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a sério. Você não tem mais um compromisso com Deus, está distante de Deus, está fora do reino. Quem sabe você tem vivido nas trevas, no pecado, nos prazeres. É hora, meu querido, de você voltar. E é isso que Deus está fazendo nesses últimos dias. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. O evangelista Mateus registra que obviamente todos os evangelistas, menos João, que eles clamaram. E nós vemos aqui no texto. Eles disseram: mestre, Marcos disse, mestre, não te importa que pereçamos? Mateus registra assim: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas diz assim: mestre, estamos perecendo. Queridos, mas louvado seja o nome do Senhor, que eu e você podemos pedir ajuda a Ele. Louvado seja Deus. Tem alguém no barco conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos sozinhos, largados, abandonados, deixados à mercê da sorte, do azar. Não, meu querido, alguém está no nosso barco. Bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na hora da tempestade,
Quando os nossos recursos se esgotam, a nossa força se esvai, nós precisamos clamar ao Senhor. E nós precisamos clamar ao Senhor nesses dias. Nós precisamos. E é justamente isso que os discípulos fizeram. É justamente isso que os discípulos fizeram. Quando as coisas fogem do nosso controle, continuam ainda sob o total controle de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é homem, Jesus Cristo homem, louvado seja o nome do Senhor. Para Ele eu quero dizer para você, não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas nós precisamos nos humilhar, clamar, pedir, rogar. Por isso, clame a Deus. Clame a Deus. Nós aprendemos então que Jesus acalma as tempestades mediante ao nosso clamor, se Ele quiser. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu gostaria de partilhar com você, querido, é que aprendemos ainda que Jesus Cristo acalma, portanto, as tempestades para manifestar o seu poder. Jesus, Ele acalma as tempestades para manifestar, portanto, o seu poder. Olhe comigo nos versículos 39 até o verso de número 40, você vai ver exatamente isso que eu acabei de falar com você. Diz assim: e ele estava dormindo, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E o versículo 40, e eles, possuídos de grande temor, disseram uns para os outros, isso é os discípulos, uns para os outros, uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos estava mostrando para eles, escrevendo o seu evangelho, mostrando também para nós, e os discípulos já tinham experimentado isso, que Jesus é aquele que ele tem poder sobre os demônios. Ele já havia curado alguém possesso de espírito demoníaco. Jesus também já tinha curado várias enfermidades. Jesus já tinha, portanto, perdoado pecados de um homem. Ele tem poder para perdoar pecados. Jesus, ele está acima da religião, porque ele está acima da religião. Ele estava mostrando isso para os discípulos, e agora Jesus está mostrando para os discípulos que ele também tem poder sobre a natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. Nada acontece fora da vontade dos decretos eternos de Deus. Guarda isso. Não tem nada fora do lugar. Deus está no controle. A natureza ouve a sua voz e obedece. Meu irmão e irmã, nós seguimos ao Senhor, que de fato Ele tem todo o poder e autoridade no céu, no inferno e sobre a terra, porque Ele é Senhor absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Jesus que é poderoso, esse Jesus que tem poder sobre os demônios, esse Jesus que tem poder sobre as enfermidades, esse Jesus que tem poder de perdoar pecados, esse Jesus que tem poder de repreender o vento e o mar, esse mesmo Jesus, Ele trabalha em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele já nos destinou para a glória eterna. Louvado seja Deus. Jesus repreendeu o vento e o mar, e eles aquietaram e emudeceram. Estava lendo essa semana um comentarista chamado
Adolf Pohl, um alemão, e ele disse o seguinte, palavras do comentarista Adolf Pohl, abram aspas porque é dele: não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor, que dera a ordem, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus irmãos, meu amigo, Jesus tem poder para repreender também os problemas que nos atacam. A enfermidade, meu amado e querido irmão, que nos assola. A crise que nós estamos vivendo, que nos cerca. As aflições que nos oprimem. Jesus tem poder e nós precisamos crer nele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele repreendeu o mar pela sua fúria e depois ele repreendeu os discípulos pela falta de fé. Olha comigo, quando ele disse no verso de número 40, ele diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? A intervenção soberana de Jesus, às vezes, acontece na minha vida e na sua vida, quando todos os recursos humanos acabam. Sabe por quê? Porque a nossa extremidade é a oportunidade de Deus agir. Talvez você já disse assim: chega, não dá mais, cansei, entreguei os pontos, pastor, não acredito mais, não creio mais. É hora de você crer, meu irmão, minha irmã. Você que está aí parado, batido, perplexo, doente, quem sabe, deprimido, angustiado, depressivo, porque isso tudo leva-nos, portanto, a sintomas, a doenças, digamos, emocionais que vêm para atrapalhar a nossa vida. Mas eu quero dizer que Marcos está mostrando para nós quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é homem. Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus é aquele que tem poder sobre os demônios. Jesus é aquele que tem poder sobre as enfermidades. Jesus é aquele que tem poder de perdoar pecados, sarar sua alma, te dar uma nova vida, curar você, trazer você para o mundo dele novamente. Talvez seja isso que você também está precisando nesta hora. Ah, meu querido irmão, irmã e meu amigo, quem sabe você hoje... E quem é que não está passando nesses dias por uma tempestade? Quem é que não está passando? Porque todos nós estamos passando. E a gente sabe que está difícil de suportar. A gente sabe. É o comércio que não pode abrir, aonde vinha a sua renda. Quem sabe é o emprego, o seu patrão que já te disse: olha, não tem mais jeito, você vai ficar em casa, não tem como que fazer. Quem sabe são tantas outras coisas que têm acontecido na minha vida e na sua vida. Eu quero dizer que é o momento de nós clamarmos. É clamarmos ao Deus, porque Deus pode manifestar o seu poder. Você pode clamar por Jesus, eu posso clamar por Jesus. Louvado seja Deus. Talvez seja isso que nós estamos precisando fazer nesses últimos dias. Ele é aquele que tem poder e autoridade para libertar o aflito, o cansado, o oprimido, o abatido, o derrotado, o aparentemente derrotado, e levantá-lo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você e para nós nesta oportunidade: Jesus está no controle das tempestades que nos ameaçam. Guarda isso. Jesus está no controle das tempestades que nos ameaçam. Ele pode fazer cessá-las a qualquer momento. A qualquer momento. Ele pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio. Nisso. É por isso que eu prego. É por isso que eu falo de Jesus. É por isso que eu não falo de nenhuma religião, eu falo de Cristo. Por mais que as nossas tempestades da vida são ameaçadoras, por mais que sejam perigosas, Jesus tem poder. Coloque isso no seu coração. Mesmo, meu querido, que as tempestades da vida nos podem nos fazer abalar, mas não abalar o nosso Senhor. Guarde isso. Elas podem ficar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Jesus. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus. Sabe por quê? Porque tem algum propósito. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem
para outra margem. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E as grandes lições da vida que nós as aprendemos são nas tempestades. Nos diz o verso de número 39, que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso de número 39. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Sempre depois das tempestades vem a bonança. Eu creio nisso. E nós vamos colher isso. E a sua família vai colher isso. O país vai colher isso. O mundo vai colher isso. Porque o mundo e o Brasil precisa se humilhar na presença de Jesus. O mundo e o Brasil precisa reconhecer que não há outro Senhor na história a não ser Jesus Cristo. Creia nisso. Creia. Creia nesta oportunidade. Se humilhe. Clame. Chore. Talvez você que está me assistindo agora está fora do Evangelho. Está frio. Não tem levado o Evangelho a sério. Não tem frequentado a igreja assiduamente. Não tem amado o reino de Deus. Quem sabe está exatamente nesta situação que você precisa voltar para o Senhor Jesus Cristo. Volte para Ele nesse instante. Busque a Ele. Clame a Ele. Porque Ele tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nós vamos fazer isso. Antes de orar, nós vamos passar a palavra para a equipe de louvor da igreja, que vai trazer uma música de louvor, de exaltação aos nossos corações. Ele é exaltado. Vamos lá? Deus te abençoe. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre Que bom. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos chegando ao final e eu quero orar pela sua vida, quero orar pela minha vida e quero orar por você que está me assistindo agora.
Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado pelas lições que nós aprendemos com Jesus, quando Jesus leva os discípulos para o meio do mar. Justamente ali, Deus, para mostrar que eles poderiam clamar. E para mostrar que Ele tem poder. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder para poder perdoar pecados. Ele tem poder de curar as enfermidades. Ele tem poder porque Ele está acima do sábado. Ele é Senhor absoluto. E Ele é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai, por sabermos que o Senhor está no controle. Obrigado por sabermos que o Senhor pode manifestar o Teu poder para a glória do Senhor e para a honra do Senhor. Visita esta casa. Visita este irmão, esta irmã. Visita essa pessoa que está com ansiedade, pânico, depressão, preocupação, medo, fobia. Visita essa pessoa que está desempregada. Visita essa pessoa que está com medo, Pai, de ser contagiada pela Covid. Visita, Deus, guarda o Teu povo, protege o Teu povo, livra o Teu povo, porque Tu és Deus e nós confiamos no Senhor. É a nossa oração, sabedores de que o Senhor, Pai, estará conosco sempre, porque sempre o Senhor prometeu na Tua palavra que o Senhor estaria conosco todos os dias e nós não estamos largados. Que bom saber disso, Pai, que o Senhor cuida de nós. Obrigado pela certeza que temos. Louvado seja o Senhor. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Próximo domingo, mais uma palavra aqui, neste mesmo canal, para aquietar e trazer paz ao seu coração e ao meu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Fui.